Olá, pessoal, tudo bem? Arthur falando. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer agora, eu vou continuar a aula, tá? Meio que é bem continuação da aula anterior, tá? Que a gente tá falando sobre os métodos, modificadores de acesso, tá bom? E agora eu vou falar sobre um pouco sobre o método public, tá? Então, quando você tem um especificador de acesso ali, né, no seu método, na sua função, e você pode acessá-lo dentro da sua própria classe, tá? Mas e, por exemplo, se eu quiser acessar esse método em uma outra classe, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho umas classes aqui, tá? Umas classes, uma classe que eu criei que chama métodos, tá? Que foi da aula passada. Eu coloquei eu coloquei alguns métodos nela, né? Então, mas eu acho que eu vou colocar mais um, eu acho que eu vou colocar uma string só para a gente fazer um teste, tá bom? Então, vamos lá. E aí depois eu vou criar uma classe que vai testar essa classe para ver se está tudo certo. Tá bom? Então, eu vou colocar mais uma aqui, tá bom? Vai ser public string, exibir mensagem. Vai ser igual essa daqui, pessoal. Deixa eu lá copiar. Eu não quero copiar tudo aqui. Exibir mensagem como argumento. Certo? Cadê? Tá aqui, ó. Static string, exibir mensagem com argumento, né? Então, eu criei mais uma. E agora, o que que eu vou fazer? Vou criar uma classe, tá? Essa classe, eu vou chamá-la de testa classes, tá? Testa, ela de testa classes, tá bom? Vou colocar um public static void main nela, para ela ser executável, tá bom? E aí aqui é o seguinte, né? O que que eu quero fazer aqui? Eu quero chamar uma classe externa lá daquele método, né? Daquele método que eu estava, que é daquela classe de métodos, essa daqui, ó, tá bom? Tá aqui do lado esquerdo. Eu quero chamar uma classe de lá. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar métodos, porque é o nome daquela classe. Vou escrever método ou qualquer nome que eu quiser aqui, tá? E new métodos, né? Então, se você viu a aula de orientação a objetos, você sabe que eu estou instanciando o objeto aqui, né? E aí, o que que acontece? Quando eu faço isso, será que com essa classe aqui que foi instanciada, né, essa variável que foi instanciada, se eu der um ponto, ela chama aquela classe? Ela chama, né? Ó, ela chama calcula média, ela chama exibir mensagem e ela chama soma, né? Acho que são 4 que tem lá, deixa eu ver, métodos tem uma, 2, 3, 4, né? Então vamos lá, método, Ctrl espaço, então chama calcula média, exibir mensagem, soma e eu acho que tem e exibir mensagem com argumento, né, essa string, tá bom? Então o que que eu fiz, né? Eu instanciei um objeto dessa classe aqui, métodos, e com isso eu chamo. Mas por que que isso daí é possível? Porque nas minhas funções, né, nesses meus métodos, eu coloquei um public, tá? E por isso que eu consegui fazer isso, tá? Já já eu vou mudar esse modificador e vou colocar outra coisa e vocês vão ver que não tem como, tá bom? Então vou colocar um método ponto exibir mensagem, que foi a primeira, certo? Exibir mensagem, e eu vou executá-la, tá? E como ela um método que tem um system out ponto dela, né, dentro dela, então cadê? Vou lá novamente, essa daqui, né? Então eu vou colocar novamente uma exclamação, só para você ver que é essa daqui que eu estou executando, ó. Tá bom? E aí o que que eu fiz? Eu chamei aquela função que está em outra classe, né, e eu executei ela aqui, tá? Por quê? Porque ela tem um public aqui no nome, tá bom? Então eu vou fazer um outro teste, eu vou colocar com aquela de inteiro, tá? System.out.println método, tá? Ponto, e aí eu vou buscar aquela de inteiro lá, uma soma, né? Então eu coloco aqui 34 e 2, né? Vai dar 36 aqui, certo? Vai dar 36. Então eu chamei o quê? O método soma, que está lá na classe métodos, tá? E ele está aqui como public, por isso que ele aparece lá para mim, tá bom? Isso aqui eu posso fazer também com double, né? Então vou chamar double. Vou dar um método ponto. Aí quando a gente coloca o ponto, pessoal, a gente dá um Ctrl espaço, já aparece tudo que eu posso puxar de lá, né?
Então vão atrás daquela lá que é a média, né. É média? O que que é? É, calcula a média aqui, ó. Calcula a média, coloca aqui a média de 2,5 e média de 7,3, certo? E aí, lembrando, né, ela só faz o teste e ela precisa que eu coloque no System Out, né, para eu mostrar o que eu estou querendo saber, tá? Eu vou dar um Ctrl F11 e vai mostrar minha média aqui que deu 4,9, tá bom? Então você chama assim, né, e aí tem outra também, deixa eu ver, tem só pra gente completar, foi string, né, só string falta agora, né? Então vou fazer a string, tá? Como que é string? É método, ponto, o nome dela é exibir mensagem com argumento, né? Aqui eu coloco uma mensagem, aqui pessoal, posso criar uma string, chamá-la de palavra, tá? Eu coloco aqui, ó, alguma coisa dentro disso aqui, e aqui, ó, eu mando palavra, certo? Eu posso fazer assim, né? Mas, ó, veja, ele coloca até uma exclamaçãozinha, porque aqui não vai mostrar nada, né, ó, se eu der um Ctrl F11, ele não mostra nada, porque essa função aqui, né, ela não tem um system out, né. Tem um truquezinho também que é interessante, tá, se você quiser saber a função, né, igual eu fiz aqui, ó, eu seguro o botão a tecla Ctrl, tá, e clico nela, ela vai mostrar lá o meu método, né, ó, pode ver, mudou de arquivo e mostrou como ela é. E aqui ela não tem um system.out, né, então eu preciso de um system.out aqui, tá. System.out, coloco ela aqui dentro, fecho parênteses e dou Ctrl F11, a mensagem é alguma coisa, tá bom? Então pessoal, essa é a diferença, tá, do quando a gente utiliza, né, esse public, né, e primeiro, né, que ela tem esse modificador public e aí eu consigo instanciá-la lá, né, quando eu uso o teste da classe eu consigo instanciar. Agora olha só, se eu colocar isso aqui, ó, public, e colocar um private, que vai ser o próximo assunto, ó, eu não consigo, a única que tem private eu não consigo puxar. Eu não aí eu tenho um impeditivo aí, né. E aí pessoal, você vê que a gente não consegue fazer mais nada, né, porque eu fui lá e mudei em métodos, né, e aí eu coloquei private nela, né, e aí ó, ela não é exibida mais aqui, tá bom? Mas isso aqui vai ser, tema da nossa próxima aula, tá bom? Vou voltar para o public, e aí a gente vai lá na nossa classe, a gente testa a classe e a gente está tudo funcionando, tá bom? Então é isso, e na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o private, tá bom? Então é isso, até mais, tchau, tchau.